Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada família, cada coração. Bom dia, meu querido, minha querida. Que bom que você está juntamente conosco na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que bom! E nós vamos começar a nossa revista nova. E o tema da nossa revista nova é oração, intimidade com o Pai, conversa com o Pai. Que coisa gostosa! Estamos estudando a revista Compromisso, editora Convicção, é a revista do terceiro trimestre, é a terceira edição, editora Convicção, né? E o tema da nossa lição, o que é oração? O que é oração? O que é orar? Né? Quais os objetivos da lição de hoje? Saber e entender que a oração é um esforço intencional, concentrado, regular, visando criar um espaço para Deus. Ontem no estudo nós falamos que Deus, quando Ele criou a família, tinha um projeto todo especial e que Deus dava assistência a essa família e todos os dias na viradinha da tarde, né, já no comecinho da noite, Deus chegava para conversar com os seus, com Adão, com Eva, né? Mas o homem se afastou da presença de Deus. E a oração, ela é um esforço intencional, concentrado e regular, que visa criar um espaço para Deus, um espaço de intimidade com Deus. Qual o nosso fazer, como estudo da lição de hoje? Orar para abrir espaço para Deus em nossas vidas. A Bíblia nos diz que há tempo para tudo sob o propósito de Deus debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de fazer tudo, inclusive tempo para orar. Precisamos reservar um tempo com Deus. E o nosso texto áureo, Marcos capítulo 1, versículo 35. Quem e de quem nós deveríamos pegar maior exemplo a não ser do Filho de Deus, do próprio Deus? Então a Bíblia nos diz, queridos, que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. A Bíblia nos relata a vida de Jesus aqui na terra. O ministério de Jesus era muito corrido, né? Jesus desde criança já ficava no templo ali, observando, ouvindo, mas quando Jesus Cristo começou seu ministério, que levou 3 anos aqui na terra, esse ministério foi assíduo, né? Jesus Cristo ficava às vezes exausto, porque passava o dia inteiro rodeado por multidões. Quando chegava em uma casa, a casa ficava lotada. Quando ia para a cidade ficava aglomerado de multidão, né? E, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo a todo instante, Ele nos ensinava a orar. Que Jesus Cristo a todo instante procurava falar com o Pai, procurava falar com Deus. Se o Filho de Deus necessitava estar em sintonia com o seu Pai, orando, conversando, quanto mais eu e você, né? Nós que somos tão falhos, nós precisamos sim estar diante de Deus, pedindo ao Senhor que nos fortaleça a cada dia, que nos fortaleça a enfrentar as tempestades. Foi assim que Jesus, querido, conseguiu enfrentar todas as dificuldades que vieram à sua frente, com intimidade com o Pai, com intimidade com Deus. Então, o autor da revista aqui nos sugere que peguemos 4 alunos, né? Peguemos alguns alunos para darem alguns exemplos aqui sobre oração. E nós vamos aqui pedir em uma pequena frase conceituar o termo oração, né? Que é orar, falar com Deus, conversar com Deus. E orar não tem tamanho.
para oração não tem idade, para conversar com Deus não tem idade, né? Então nós pedimos a nossa irmã Perla que nos dissesse o que é oração. Nós vamos ouvir a nossa irmã Perla. A importância da oração é falar com o Papai do Céu, curar as doenças, também falar com o Papai do Céu, curar as doenças, tirar a doença da cidade, curar as pessoas, falar com o Papai do Céu. E mesmo se você orar baixo, Jesus vai nos ouvir. E também, se você confiar e orar, Jesus vai nos ouvir. Isso mesmo. Ô filho, qual é o versículo? E tudo Que pedir em pedido de oração, querendo, receberás. Mateus? Mateus 21, 22. Muito bem. É isso aí, você viu que a irmã Perla falou sobre a oração. E a Bíblia, queridos, não tem idade. Não tem idade para falarmos com Deus, não tem idade para reservarmos um tempo para conversar com o nosso Pai. E nós vamos, a revista aqui pede um exemplo para que se cite alguns nomes de personagens bíblicos que tiveram experiências com a oração. A gente vai ver que Elias orou, né? Orou e parou de chover por 3 anos e meio. Depois ele ora de novo e a chuva cai. Josué orou e o sol parou. Moisés orou e o povo de Deus estava ali guerreando a batalha e Deus segurou no firmamento ali o céu e o povo perseverou. O povo venceu a batalha, a guerra, porque Moisés estava ali com os seus auxiliadores, um de um lado, tudo do outro, segurando as suas mãos e ele ali intercedendo a Deus. Homens e mulheres de oração. E nós pedimos a nossa irmã Joselma, né, que estivesse aí dando alguns exemplos de personagens bíblicos que tivessem esse momento de experiência de oração. Bom dia, gente. A irmã Paulina nos deu, né, ligou, né? Ela ligou para cada um e pediu, né, a gente fazer um vídeo, né? Que desafio, né? Fazer um vídeo falando sobre servos de Deus, né? De oração, né? E suas bênçãos alcançadas através de oração, né? Enfim, a oração deles foram ouvida, né? E nós temos relatos de muitos, né? Temos Raquel, Ana, Esther, Isaac e muitos outros, né? Ana é uma história muito conhecida, né? A história de Ana é uma história muito conhecida, eu acho que muito contada, né? Porque é uma história muito bonita, né? Ana, ela era uma mulher de oração, né? Uma mulher sofrida, né? Ela sofreu muito, ela foi muito humilhada, né? Pelo fato de não poder dar um filho a seu marido Eucana. A sua outra mulher, ela deu muitos filhos a Eucana, né? E Ana não tinha, né? Não tinha como dar, Ana era estéril. E aí ela sofreu muito, né? Pelo fato de ser estéril. Mas Ana, ela não desistiu, ela orou, continuou buscando ao Senhor. E Ana chorava, né? Ana sofria, né? Ana, ela se lançou aos pés do Senhor. Senhor, eu quero, me ajuda, me dê, né? Através da oração. E assim a sua oração foi atendida. Sua oração, ela foi atendida. Deus ouviu a oração de Ana, né? E Ana deu à luz a um filho, né? Que foi Samuel, que nem todo mundo conhece a história de Ana, né? Temos também Esther. Esther, ela foi uma jovem, né? Ela foi uma jovem que ela se tornou rainha da Pérsia, né? Seu povo, ele foi um povo perseguido, estava sendo perseguido, né? Esther orou, jejuou, e assim Deus ouviu a oração de Esther e deu livramento a seu povo, né?
Temos Isaac, né? O filho de Abraão, né? Ele também era um homem de oração, né? A Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor, né? Para sua mulher, que era estéril. E o Senhor ouviu a oração de Isaac. O Senhor ouviu a oração de Isaac e a mulher de Isaac deu à luz também a um filho, concebeu um filho, né? E temos muitos outros, né? Moisés, né? Foi um homem escolhido por Deus para conduzir o seu povo de Israel para fora do Egito, né? Obviamente ele era um homem de oração, né? E conseguiu, né? Libertar aquele povo do Egito, né? Temos vários outros exemplos de homens, né? Entre eles tem Josué, Elias, Davi, né? Abacuque, Jeremias, Daniel, Paulo e muitos outros, né? Relatos de homens que, né, eram homens de oração, né? E esses homens de oração, eles alcançaram muitas bênçãos, né? Eles alcançaram os seus objetivos através da oração, né? A oração é o segredo, a oração é o ponto principal, né, da vitória do cristão. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Sem oração é difícil, sem oração é impossível, sem oração não alcançamos nada. Que a oração, né, é um elo que nos liga a Deus, né? É um elo que nos leva a falar com Deus, né? A Deus nos ouvir, né? Que Deus fala conosco através da palavra e a gente fala com Deus através da oração. Então, a oração é tudo. A oração é um ponto principal na vida do cristão, né? E diante dessa pandemia, diante dessa situação de tanto sofrimento, né? Assolação que estamos passando, né? Neste momento, nesse tempo, nesse ano de 2020, né? Nós possamos estar em oração constante. E nós temos relato, nós do grupo da Mulher Cristã em Ação, né? Temos muitos relatos, no grupo está lá, né? É registrado muitas bênçãos alcançadas também nos nossos dias de hoje. Muitas bênçãos alcançadas através da oração, né? Esse grupo de mulheres, né? Que quando acontece algo na nossa família, a gente corre, vai lá, põe no grupo, ore por a minha família, ore pelo meu esposo, ore pelo meu filho, tá passando por isso e aquilo. E graças a Deus, depois a gente vê, né, o relato das irmãs agradecendo, graças a Deus, Deus já operou, graças a Deus, já está melhor. Então esse é um ponto principal, um ponto muito importante na vida do cristão, a oração. Obrigada. Tchau, beijo. Então você viu aí quanto personagens, né? Quantos personagens bíblicos oraram. E uma frase que ficou gravada que a irmã Jocélia falou foi que a oração é um elo que nos liga a Deus. Realmente, Joselma, né? Que a irmã Joselma falou. Que a oração é um elo que nos liga a Deus. E nós precisamos, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, nós precisamos orar. Se estamos alegres, vamos orar e louvar o Senhor. Se estamos tristes, vamos orar. Se estamos aflitos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Pai, com o nosso amigo. E aqui o autor também, ele pede para descrever alguns momentos que Jesus utilizou de oração em seu ministério, né? E queridos, orar é falar com Deus, orar é dialogar com Deus. Nós falamos aqui que Jesus, né, ele enfrentou várias perseguições, várias dificuldades, e dentre elas a última, né, aquela que ele estava ali no Calvário, ali no jardim do Getsemane, orando ao Senhor, clamando a Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo estava tão aflito que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas ele orou ao Pai. Ele estava ali orando ao Senhor, pedindo forças para passar por aquele Calvário. E Jesus Cristo
fez a sua obra, concretizou a sua obra aqui, morreu na cruz por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Então Jesus Cristo é o maior exemplo de momentos de oração, de intimidade com Deus. E nós pedimos ao irmão Valtenci para estar falando um pouquinho sobre esses momentos em que Jesus se utilizou de oração, sobre a importância da oração. Queridos irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Gostaria de falar nesta manhã sobre a necessidade da oração na vida do cristão. Ora, desde os primórdios, a relação do homem com Deus, ela tem sido feita de forma peculiar. Aprendemos, como cristãos, que através da leitura da palavra, Deus fala conosco. E através da oração falamos com Deus. O próprio Jesus Cristo, ensinando a oração matinal, ele dá exemplos de como devemos buscar a Deus em oração. Por outro lado, Paulo vai falar da intensidade dessa busca. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Por isso, meus irmãos, em todo e qualquer momento devemos estar dispostos e preparados para falar com Deus, dialogar com Ele em qualquer momento e levar para Ele as nossas súplicas, as nossas necessidades através da oração. Tenham todos um bom dia, graça e paz. Ouvimos aí a palavra, do nosso irmão Valtenci, e quando ele diz que a relação do homem com Deus, ela é uma relação peculiar desde a criação, desde os tempos remotos, e nós precisamos falar com Deus. O próprio Cristo nos deu o maior exemplo disso. E, queridos, a autora aqui diz, o autor da lição diz o seguinte, que muita gente pensa que o tempo gasto com oração é um tempo perdido. A seu ver, quais são os principais perigos que enfrentamos quando procuramos transformar o tempo de oração em algo mais produtivo do que apenas estar na presença de Deus? Muita gente acha que reservar um tempo de oração é tempo perdido. E aí acha que preenche, muitas vezes o culto é preenchido com mais coisas. A gente vai ver que o culto de domingo, ele é mais concorrido do que o culto de oração. Por quê? Porque é domingo, o primeiro dia da semana, ou porque nós não damos muita importância a reservarmos mais um tempo para orarmos? Às vezes, as pessoas acham que tem que preencher o tempo com outras coisas. Olha, é mais produtivo eu ir evangelizar, eu fazer isso, eu fazer aquilo, e começa a colocar tarefas na vida. Mas a gente vai ver ali em Marta e Maria que Jesus dá um exemplo e diz que uma das irmãs, esqueci o nome, escolheu a melhor parte, que é estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, com intimidade com Deus. Então, o melhor tempo investido das nossas vidas é o tempo que nós investimos em oração, em que nós investimos para estarmos em particular com o nosso Pai, intercedendo a Ele. Seja uma oração em grupo, seja uma oração a sós com Deus, nós precisamos reservar um tempo de oração, tanto para estarmos a sós com Deus, como para estarmos em coinonia com os nossos irmãos, adorando e orando a este Deus maravilhoso. Então nós pedimos que aos irmãos, ao irmão Preto e à irmã Jardelina, que estivesse falando um pouquinho, sobre essa importância de orarmos, sobre essa importância de estarmos reservando um tempo para Deus, e quais são os perigos, quais são os perigos
em deixarmos e preenchermos esse tempo de oração com outras coisas que não seja estar na presença de Deus. Graça e paz, amados. Ao meu modo de ver, nenhuma pessoa perde tempo orando. Nós ganhamos o tempo na oração, porque a oração é o elo que nos liga até a presença de Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder ou nenhum poder. Então, quando a pessoa deixa de orar para cuidar de outras coisas produtivas, no sentido espiritual, é muito bom, produtivo. Produzir em oração nos traz um efeito tremendo. Agora, no sentido material, traz consequências. As consequências para quem deixa de orar é se distanciar de Deus. O principal motivo quando a pessoa começa a enfraquecer a fé é porque deixou de orar. Sem oração, nós não venceremos a batalha. Só podemos vencer com oração. Pessoa deixa de orar, não pode receber o que precisa receber de Deus. A pessoa deixa de orar, fica fraco. Nós nos encontramos com problemas facilmente, porque não está buscando ao Senhor. Perdemos as forças para lutar. O diabo vence a batalha sobre nós. Cristãos saudáveis espiritualmente são aqueles que oram. Sem a oração não pode haver comunhão. A comunhão é só através da oração. Quando eu digo oração, não é oração do levantar, oração do café, oração do almoço, mas é períodos constantes de compromisso com Deus em oração. Daniel vencia todas as batalhas porque ele tinha vida de oração. Elias, ele orou pedindo a Deus que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E depois ele orou e Deus mandou chuva, porque orou com fé, com sinceridade. Então, se nós queremos vencer toda e qualquer tribulação, temos que nos lançarmos à oração. Agora, nessa pandemia, todo mundo está orando, todo mundo está clamando, todo mundo está chorando. Gente que nem orava está orando, clamando. Vamos ver quando passar a pandemia, se essas pessoas vão lembrar de Deus, vão lembrar de colocar os problemas na presença do Senhor. Sem oração não há vitória. Nós só temos vitória com oração. Pedir, dar-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Então, se eu peço porque eu estou precisando, eu vou receber. Mas vamos pedir com fé, com perseverança. Sem oração não se vence batalha. Oh, Deus. Graça e paz, amados. É motivo de muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a oração. Por que devemos orar? E o que acontece quando nós não oramos? Diz assim na palavra do Senhor, que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E tudo o quanto pedirdes em meu nome,
eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Porque devemos orar. Nós devemos orar para ter intimidade com Deus. Nós devemos orar para termos um contato direto com o Pai. A oração, ela nos liberta do coração oprimido e sobrecarregado. A oração, ela nos liberta das emoções que nos afasta e nos impede de ter um contato verdadeiro com Deus. A oração, ela nos liberta dos vícios e da dependência que atrapalha as nossas vidas. A oração, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar vidas e ela tem o poder de salvar. A oração, ela fortalece a nossa alma e nos dá discernimento e sabedoria e nos ajuda a vencer os obstáculos e renova as nossas forças. Amados, a oração é uma necessidade do cristão, é uma necessidade do humano. Por isso que o Senhor diz assim, que ele procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. É bom fazer todos os trabalhos da igreja, mas é bom que estejamos em atitude de oração também e nos derramando na presença do nosso Deus. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Devemos buscar a presença de Deus o tempo todo para as nossas vidas. E o que acontece, amados, quando nós não oramos? Nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos com medo, ficamos com fardo pesado, a nossa alma fica pesada, o nosso coração fica amargurado, deixamos de ir para a igreja, deixamos de ler a palavra e ficamos frios espiritualmente e ficamos fracos. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim, que a alegria do Senhor é a vossa força. Por isso, amados, devemos buscar essa alegria para as nossas vidas. Nós só tejamos um coração quebrantado se nós buscarmos a Deus em oração. Quando nós buscamos a Deus em oração, o inferno cai, o inimigo de nossas almas cai por terra. E através da oração, a gente consegue ver o impossível através de Deus. Por isso, amados, devemos buscar o nosso Deus a cada dia através da oração. Através da oração, nosso Deus realizou vários milagres para seus servos nos antepassados. E é o mesmo Deus que age hoje em nossas vidas. É o mesmo Deus que nos socorre quando estamos com o nosso coração aflito e ansioso. Mas para que isso aconteça, para que o Senhor nos fortaleça, é preciso orar e buscar verdadeiramente a sua face. Por isso, devemos orar a cada dia, porque orando vencemos o inimigo das nossas almas. Um forte abraço, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que possamos perseverar a cada dia na oração.
Um forte abraço. Então você viu aí, né, a importância da oração. Nossos irmãos testemunhando, não importa a idade, não importa o gênero, se é masculino, se é feminino, nós precisamos estar na presença de Deus, né? Então nós vimos que a oração, ela é muito importante. Com a oração nós falamos com Deus. Nós vimos que personagens bíblicos tiveram sucesso em suas vidas em momentos difíceis, porque estavam em sintonia com Deus, em momentos de glória, porque estavam em sintonia com Deus. Nós observamos que o próprio Jesus teve esses momentos, né, a sós com Deus, e nós vimos que nós não perdemos tempo com oração, nós investimos na nossa saúde psíquica, emocional, espiritual, né, a nossa saúde física, a nossa saúde de uma forma geral. Oração é investimento. Então a oração, queridos, ela não é um meio para se fazer negócios com Deus. E às vezes muitas pessoas ficam barganhando com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der a vitória, eu vou para a igreja todos os dias. Se o Senhor fizer isso, eu vou... Não, oração não é um momento para barganhar com Deus, para negociar com Deus. A oração é um momento para falarmos com Deus, para conversarmos, para expressar os nossos sentimentos, os nossos anseios e pedir a Deus forças para vencermos as batalhas e para enfrentarmos os momentos da vida. Então, a oração também não é uma relação utilitária com Deus, algo útil, né? Eu vou usar aqui para quando me convém, da forma que me convém, aí eu vou orar. Vou usar a oração para estar falando de algum irmão, de algum pecado que o irmão cometeu, né? E aí vai assim, não é, oração não é isso. Oração também, queridos, não é um ritual. Não. Às vezes as pessoas até oram para almoçar, para café da manhã, para janta, como um ritual e não como um momento de gratidão, de agradecer a Deus pelo pão, mas porque se tornou um hábito. Curvar a cabeça e orar ali. A oração não é um ritual. A oração é um momento de intimidade com Deus. Um momento que nós expressamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, sejam eles de gratidão, sejam eles de petição, sejam eles de angústia, qualquer que seja o nosso sentimento. Nós vamos conversar com o Pai e desabafar com Ele. Então, o que é oração? Oração é um esforço intencional, é um esforço concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus, né? E aí a gente vai ver essa questão aqui, o autor disse contextualizar os textos sublinhados, fazendo uma aplicação imediata em seu trabalho ou cotidiano, utilizando a praticidade. Um esforço intencional. Nós demos o exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida difícil, né? Uma vida corrida, mas Jesus, ele reservava um tempo para estar a sós com Deus. E ele tinha uma intencionalidade. Qual era a sua intenção? Estar a sós com o Pai. E para isso, por conta da correria do dia a dia, Jesus Cristo, ele às vezes orava de madrugada, né? A Bíblia nos diz que bem cedinho ele saía para orar, para pedir a Deus, para interceder a Deus pela vida das pessoas, para conversar com o Pai sobre a sua vida. Um esforço concentrado. A gente vai ver ali que no Getsemane, Jesus estava ali orando, aflito, concentrado, né? Ele reservou um tempo, foi intencionalmente, ele foi lá orar a Deus, estava concentrado nessa oração. A gente vai ver que os servos do Senhor, os discípulos que foram convidados para estarem ali também na intercessão, dormiram, e Jesus chama a necessidade de estarem em vigilância, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E regular, né? Regular por quê? Porque nós precisamos ter uma regularidade, nós precisamos ter momentos
a sós com Deus. Isso nós devemos fazer em todos os dias das nossas vidas. Olha que Deus vinha todos os dias à tardinha. No determinado horário o Senhor ia ali para conversar com Eva e com Adão. Então, às vezes, nossos dias são corridos. Agora, como a irmã Jardelina falou, todo mundo está orando, né? Porque está com tempo de sobra em casa. Então, vamos orar. Mas, às vezes, o nosso dia é corrido, né? Você tem que fazer a comida, ir para o trabalho, voltar, colocar a mesa. É correria. Ir para a igreja. E, às vezes, não dá tempo para você ler a Bíblia, para você orar. Então, nós precisamos ter uma intencionalidade. Nós precisamos ter uma intenção. Assim como eu reservo tempo para ir para o trabalho, como eu reservo tempo para comer, para dormir, para ir para a igreja, eu preciso reservar um tempo para estar a sós com Deus. E concentrado, realmente eu preciso deixar tudo para estar com Deus. Então, eu vou programar o meu tempo. É uma intencionalidade, eu vou programar aquele momento em que eu vou estar a sós com Deus, concentrada, sem que nada me atrapalhe de falar com o Pai. E isso eu preciso fazer de forma regular. Isso precisa ser de forma regular na minha vida. Não ritual, mas de forma regular. Eu preciso reservar um tempo para Deus. Discutir com os alunos os ensinos adquiridos com a convivência com o Pai. Salmo 139, versículos 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, nós precisamos estar a sós com Deus. E nós precisamos pedir a Deus que esteja a sondar as nossas vidas e retirar dela tudo que não agrada, tudo que não louva. Então, o que é que a gente adquire quando nós estamos em sintonia com Deus? Nós temos a percepção das coisas boas que acontecem em nossas vidas. Nós temos a percepção de que Deus, Ele está no controle de tudo. E que mesmo as coisas mais ruins que você imagina que é, mesmo que o ângulo da sua visão, você veja ali tudo negro, se você for observar direitinho, Deus, Ele está no controle. E aquilo que parece negro, a gente vai ver que há uma luz no fim do túnel, né? A gente vai ver a luz de Deus, a gente vai ver as coisas boas que Deus faz e que nos dá, e muitas vezes através de momentos difíceis. Eu estava conversando com a família aqui e disse assim, a gente pensa que a igreja às vezes, né? Nós estávamos conversando em família e nós chegamos à conclusão de que a igreja do Senhor nunca cresceu tanto como o momento que estamos vivendo agora. Em que as famílias estão reunidas, voltadas diante de Deus, em oração, em que as pessoas que não iam à igreja hoje têm acesso à palavra de Deus e ouvem essa palavra, estão atentos a essa palavra. Quantos lares mistos hoje não têm oportunidade de estar ouvindo falar de Jesus? Então, muitas coisas têm acontecido nesse momento negro de pandemia. Então, nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo. E a segunda lição aqui que tira é o raciocínio com a lógica da palavra de Deus. Quando estamos em sintonia com o Pai, em sintonia com Deus, nós passamos a perceber e ver as coisas com olhos espirituais e não com os nossos olhos carnais. Nós passamos a raciocinar como Deus. Nós passamos até a mente de Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. Nós passamos até a mente de Cristo. Então, queridos, nós passamos a ter bom senso, a ter sabedoria, a pesar na balança, a equacionar, a amar, a compartilhar essa palavra. Nós passamos a ter o pensamento de Cristo. A gente vai ter o exemplo do salmista Davi, né? Que o salmista Davi diz, olha, Senhor, prova-me, conhece os meus pensamentos.
E ele pede a Deus, olha Senhor, se em mim ainda há algum caminho mau, tira esse caminho da minha vida. Então, quando a gente está em sintonia com Deus, nós temos essa percepção de que coisas boas acontecem em nossas vidas, nós temos a percepção das coisas boas que acontecem em nossas vidas, mesmo que a olhos humanos essas coisas sejam ruins. Nós temos um raciocínio lógico, um raciocínio, né? Um raciocínio com a lógica da palavra de Deus. Nós temos sabedoria dos altos céus. Nós temos a mente de Cristo. E terceiro, comportamento, comprometimento com as mudanças que Deus começou a realizar em nós. Então, Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus, não porque não fosse um homem que não tivesse pecados, mas era um homem que procurava estar em sintonia com o Pai, que procurava estar em sintonia com Deus e que foi lapidado por Deus a cada dia. Então, Davi tinha comprometimento com as mudanças que Deus queria fazer na sua vida. Quando ele disse, Senhor, sonda-me, olha o meu coração, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos e vê se há alguma coisa ruim, se há alguma coisa que não te agrada, que não te louva, e tira isso da minha vida, porque eu quero caminhar por caminhos retos, eu quero trilhar pelos teus caminhos. E esse deve ser o meu comprometimento e o seu comprometimento com Deus. E por fim, queridos, a restauração do nosso caráter e valor. Quando nós passamos a ter tempo com Deus, intimidade com Deus, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus lapide as nossas vidas, o nosso caráter, os nossos valores. E a letra E, cura para as nossas mágoas, ressentimentos, temores, vícios e até mesmo curas físicas. Preto ali, né, o diácono Cleude falou o seguinte, que a oração, ela liberta, né? Ela liberta do vício, ela liberta das doenças, das enfermidades. A oração é a cura, a intimidade com Deus é a cura para as nossas mágoas interior. E nós precisamos pedir a Deus que retire de nós. Olha, vamos fazer como o salmista. O salmista disse, olha, Senhor, tira do meu coração. Quando ele diz, Senhor, sonda, olha meu coração aqui, e ele diz assim, olha os meus pensamentos, então o meu coração e a minha mente, que muitas vezes a nossa mente pensa coisas que não são do agrado do Senhor, que o nosso coração vai acumulando emoções e mágoas e rancores e ressentimentos e temores que muitos têm aflorado nesse momento em que estamos vivendo. Então nós pedimos a Deus em oração. E a Bíblia nos diz que tudo que nós pedimos a Deus em oração, crendo, nós receberemos. Foi o que a palavra da nossa irmã Perla, né? Tudo que pedirdes ao Senhor em oração, crendo, recebereis. Então a oração, ela nos liberta, querido. Ela nos liberta do nosso eu. A intimidade com Deus nos faz pessoas melhores. Marcos 1,35, né? Nos diz que o exemplo disso é Jesus, né? Que levantando-se de manhã, bem cedinho, de madrugada, algumas traduções diz, estava ainda escuro e Jesus saiu e foi para um lugar deserto e foi orar. Então, era um dia cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de necessidades, mas antes de tudo e de todos, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. Como nós falamos, a vida de Jesus era corrida. E no dia anterior, Jesus foi dormir tarde. Vai ler lá o capítulo de Marcos que você vai ver. Jesus foi dormir tarde, ele entrou na cidade, cura um, cura outro, e a multidão chegando. E ele sabia que no outro dia ia ser a mesma coisa. Então o que foi que ele fez? Eu preciso estar sós com meu Pai. Eu preciso estar sós com Deus. É bom eu orar com todos ali, é bom eu orar para abençoar, mas eu preciso da força. Eu preciso renovar as minhas forças com o Pai.
E isso eu consigo com intimidade com Deus. Foi isso que Jesus fez. Então a gente vai ver que Jesus passou o ministério dele todo aqui e Jesus não pecou, porque Jesus estava em sintonia com Deus. Então nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Nós precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossas vidas. Nós precisamos abrir espaço para Deus em nossas vidas. Se o dia, queridos, fazer igual o pastor Robson diz, tem 24 horas, a noite é uma criança. Então, se você vai para o trabalho 8, se você vai para o trabalho 6, se você vai para o trabalho 4, reserve um tempo para estar a sós com Deus. Reserve um tempo para estar orando. A madrugada é lindo, né? A madrugada é uma criança, né? É uma criança. Então, faça como Jesus, levante de manhã bem cedinho. Você vai ver que o seu dia vai estar revigorado. O seu dia vai ser um dia mais produtivo e você vai estar firme e forte para enfrentar os intempéries da vida. Para terminar, o nosso Senhor Jesus nos ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossa vida. Mas para isso nós precisamos orar, abrindo espaço para Deus. Assim, Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Então Jesus Cristo nos diz assim: olha, quando você for orar, não faça como os escribas e os fariseus, hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, no meio das ruas, para que sejam vistos pelos homens e aplaudidos pelos homens. Olha que homem, que mulher de oração. Mas Jesus diz assim: olha, quando você orar, queridos, ele não estava dizendo que a gente não deve orar na igreja, em pé, na praça, na rua ou em qualquer outro lugar. Não é isso que Jesus Cristo estava dizendo. O que Jesus Cristo disse foi: não faça para a sua vanglória. Não faça para receber dos homens méritos, elogios, mas faça para estar em intimidade com o Pai. E isso você consegue quando você está a sós com Deus. Quando você não observa ao redor. Quando você não vê o que está ao seu redor. Porque você está em sintonia com o Pai. Aquele momento é seu e de Deus. Como Ana, quando estava orando por um filho, ela não viu não quis nem saber mais de Penina que estava ali, do marido, ou mesmo do profeta, mas ela estava de tal forma em sintonia com Deus que o profeta, né? O profeta imaginou que ela estivesse bêbada, porque ela estava falando, né? Balbuciando ali, apenas para ela e Deus. Então, a Bíblia nos aconselha, queridos, a quando formos orar, a falarmos com o nosso Deus, fechando o nosso quarto. Olha, se desligue de tudo. Ore ao Pai em secreto. Não ore para que você seja vista, elogiada, abençoada, não, mas ore a Deus, porque você quer reservar um tempo para com Deus. E Deus, que sonda os nossos corações, que sonda os nossos pensamentos, que vem em secreto, esse Deus que diz que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir. Então esse Deus que vê o secreto, que vê o desejo do nosso coração, esse Deus te recompensará. É esse Deus que vai nos recompensar. Então, abra um espaço para Deus. Então, momento de apresentação das atividades do suplemento, meu espaço de oração. Qual o objetivo dessa atividade? Essa atividade, ela tem por objetivo criar um espaço em nossa vida, porque tudo com que nos relacionamos, tudo que nos preocupa, tudo com que nos empolgamos, ocupa um espaço em nós. Tudo que chama a nossa atenção ocupa espaço. Tudo que nos faz sofrer ocupa espaço. E ocupa espaço aonde? Em nossos corações. Então nós precisamos reservar um tempo
e um espaço para Deus. E aí a atividade do suplemento aqui, depois se você tiver a oportunidade de entrar no site e dar uma olhadinha, a atividade do suplemento, ela começa, você vai ver que tem um círculo aí, pequenininho, né? Que às vezes você começa, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos, é isso que a Bíblia diz, né? Aí você começa com aquele tempo pequeno para Deus. E você vai criando gosto, porque o Espírito Santo de Deus, quando você está em sintonia com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai lapidando o seu coração, moldando a sua vida. Então você começa a reservar um tempo. Olha, eu separava 10 minutos, agora eu estou com 20, agora eu estou com 30, agora eu estou com 40, 50. E quando você vê, você já está reservando para Deus, às vezes 2, 3 horas do seu dia para estar em intimidade com o Pai. Mas reserve um tempo para Deus. Crie, né? Então, o espaço, né, atividade para a nossa semana, né, é criar um espaço de oração concentrado, um espaço regular, dia a dia. Aprender a passar tempo com Deus. Então, reserve um horário. Olha, todo dia. A irmã Neilde falou algo interessante. Ela disse assim, as irmãs todo dia iam orar na igreja, né? Algumas irmãs do círculo de oração da nossa igreja ali, as mulheres intercessoras da nossa MCM, estavam todos os dias na igreja às 3 da tarde para orar. Aí ela fez assim, olha minha irmã, não é porque está na quarentena que eu vou deixar de fazer isso não. Todo dia, 3 horas, eu pego a minha Bíblia, leio a Bíblia e vou orar. É um ritual? Não. Ela faz ali um esforço concentrado. Eu vou deixar tudo, porque esse momento das 3 da tarde eu reservei para Deus. Qual o horário do dia, dessas 24 horas que Deus te deu, você tem reservado para Deus? Deus nos deu 24 horas. Se fôssemos dizimistas fiéis do nosso tempo, se fôssemos mordomos fiéis, nós ai meu Deus, nós separaríamos para Deus 2 horas e 40 minutos. Mas quanto tempo você tem separado para estar na presença de Deus? Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Convido a você para estar às 19h30, mais uma vez sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus. Deus irá usar poderosamente a vida do seu servo, pastor Robson Santos Costa, para estar falando aos nossos corações logo mais às 19h30. E vamos reservar um tempo de oração para Deus? Mas agora vamos fazer um esforço concentrado para terça-feira e quinta-feira às 20 horas estarmos juntos no Facebook, adorando ao Senhor e clamando a Deus por nossas vidas, nossas famílias, né, nossa nação, através do culto de oração da Igreja Batista Sinai de Almadina, ali no Facebook Batistas de Almadina. E no próximo sábado, nós teremos mais um maravilhoso estudo da Palavra de Deus e você é o nosso convidado especial às 19h30. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana em paz maravilhosa na sua presença. E mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no canal Batista de Almadina, se inscreva, tá? Só clicar ali embaixo em se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho e nós estaremos juntos adorando o nosso Deus. Um beijo, uma ótima semana para cada um de vocês.